E aí, galera, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Continuando a leitura de Gênesis, hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 2. E é claro, antes da leitura, vamos orar. Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor colocou ali segredos para que a gente pudesse descobrir e conhecer um pouco mais do Senhor. Pedimos que nesse momento o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então aqui a gente vê que existe um dia do descanso, um dia que a gente precisa respirar. É claro que o Deus Todo-Poderoso não precisa descansar. A própria Bíblia diz que ele não se cansa, ele não precisa descansar. Mas ele dá um bom exemplo aqui pra gente. Nós que somos limitados, nesses dias de tanta correria, precisamos parar um pouco, descansar e desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Respire um pouco, descanse, separe um dia para que as suas baterias sejam recarregadas. Em Êxodo, mais lá para frente, a gente vai ver que é um dia também de honrar a Deus e de aprender um pouco mais sobre as coisas dele e reconhecer ele em tudo aquilo que a gente é e faz. Versículo 4. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. É engraçado, não parece que é uma outra descrição de criação aqui? Na verdade, a gente correu o capítulo 1 e foram dados alguns flashes da criação. E aqui vai ser enfatizado um pedaço da criação e a gente vai então ver alguns detalhes. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e não tinha homem para cultivar. Dois problemas. No versículo 6, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Um dos problemas resolvidos. Qual é o outro? Está faltando o homem. Versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, existia uma árvore do conhecimento do bem e do mal e uma que se chamava árvore da vida. Guarde essas informações. Versículo 10. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre para o lado leste da Síria, é o Tigre, e o quarto rio é o Eufrates. Importante ressaltar aqui que não sabemos a localização exata de onde era esse jardim do Éden. Então, muitos estudiosos tentam chutar eles se baseiam nessa descrição dos 4 rios. O Senhor Deus, versículo 15, colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aqui é uma das primeiras descrições palpáveis do que é o amor. Porque o que é o amor, se não a possibilidade de você não amar e você decidir amar? Deus não criou robôs e não colocou um chip na cabeça das pessoas para que as pessoas virassem um robozinho e falassem: me ame, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Não.
O homem foi criado com a capacidade de escolher. Olha, eu estou colocando isso aqui diante de você, mas não escolha isso. Mas ainda assim o homem tinha capacidade de escolher. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Veja que Deus estava com Adão e os animais estavam com Adão também. Mas quando Deus olha para Adão, chama aquele estado dele de sozinho. Poxa, ele estava sozinho, tendo Deus como amigo e tendo os animais ali por perto dele. Olha só que bonito. A mulher é o ser criado por Deus capaz de tirar o homem da sua solidão. E vice-versa, é claro. Versículo 19. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Então, se você acha que o elefante não tem cara de elefante, o leão não tem cara de leão, isso é culpa nossa. Foi o homem que deu o nome aos animais. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então essa parte, este versículo, é um jogo de palavras que Adão declara, porque no hebraico, homem e mulher têm a mesma raiz da palavra, são muito parecidas. Versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então veja, esse mistério de um homem se unindo a uma mulher, nos nossos tempos nós chamamos isso de casamento, é um homem e uma mulher deixando seu pai e a sua mãe, mas não deixando afetivamente, amorosamente. Nós amamos nossos pais ainda, cuidamos e honramos deles, mas os conselhos deles não são a decisão final. Homem e mulher agora formam uma nova família. Respeite o seu pai, respeite a sua mãe, mas se você tem a sua esposa, tome a sua decisão, você e ela. Se você tem o seu marido, tome a sua decisão, você e ele. E último versículo. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. E a nossa reflexão de hoje, antes da gente terminar, é: será que você tem parado um pouquinho durante a sua semana? O Criador dos céus e da terra descansou de todas as suas obras. Será que você tem descansado? Será que você tem relaxado? Será que você tem curtido a sua família? Será que você tem desfrutado daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? A vida não é tanto em fazer, mas em ser também. Viva um pouco, desfrute um pouco. Vamos orar? Deus, te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor nos deu este exemplo de descansarmos um pouco. Numa época em que a ansiedade quer tomar os nossos corações, nos ajuda a descansar no Senhor, saber que o Senhor está no comando e no controle de todas as coisas. Nos ajuda na nossa caminhada. E muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, Gênesis capítulo 3.